Levítico capítulo 19. Levítico 19. Meus irmãos, Moisés está muito preocupado com esse povo que sai do Egito, que vai entrar na terra prometida, e ele estabelece aí uma série de princípios, uma série de leis, que vai começando no capítulo 17 e vai se estendendo até o capítulo 21. E em todas essas leis está por trás o princípio normativo, que é a lei moral, ou a lei de Deus, que é a lei dos 10 mandamentos. Levítico 19. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. De cara, nós temos aqui uma informação para fazer distinção entre o povo de Deus e os outros povos. Essa é a preocupação. De cara, nós temos isso. Essa é a informação básica do texto de Levítico. Santidade. Santidade significa separação. Um povo distinto de outros povos. Cada um respeitará sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. No dia em que oferecerdes e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou cousa santa do Senhor, por isso será eliminado do seu povo. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os vagos caídos da tua vinha. Deixar-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa no teu campo, não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava desposada com outro homem, e não foi resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não serão mortos, pois não foi libertado. O homem, como a serva pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor à porta da tenda da congregação. Com o carneiro da oferta, pela culpa o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor pelo pecado que cometeu, e ser-lhe-á perdoado o pecado que cometeu. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado dele, não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor.
No 5º ano comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agorareis, nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis a extremidades da barba. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem ferireis, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não vos voltareis para necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurareis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o vosso Deus. Eu sou o Senhor o vosso Deus. Obrigado, Pai, pela palavra que temos aqui. Obrigado pela mensagem que já recebemos. Obrigado, Senhor, pelas instruções que temos recebido de Ti. Nesse momento, mais uma vez, clamamos, ó Deus, que a Tua instrução e a Tua direção esteja sobre nós. Nos abençoe e nos faça entender melhor o Teu querer. É a nossa oração e fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, vamos lá. Um filósofo chamado Berkeley diz que ser é ser percebido. E nós vivemos numa época onde isso é bem claro. Ser é ser percebido. As pessoas hoje têm uma visualidade maior. Nós podemos ver as pessoas de uma maneira muito mais rápida e rotineira. Temos os meios de comunicação que aceleraram isso. Facebook é uma das ferramentas que mais expõe pessoas. Seguimos pessoas, somos seguidos. E o que fazemos muitas vezes é visualizado não por um, por dois, por três, como era comum acontecer. Hoje, milhares de pessoas nos veem. A internet é um lugar. Nós não podemos pensar de forma diferente. E nesse lugar, nós precisamos realmente nos portar. Tal como nós nos portaríamos na Terra Santa ao chegar nela. E esse é o objetivo desse texto. Mostrar como o povo deveria ser, como o povo deveria se portar. Então, uma coisa importante: comportamento é algo tão evidente quanto o que você sente. É algo tão importante quanto o que está dentro de você. Comportamento é uma das coisas que, na verdade, ratifica muitas vezes o que é você por dentro. Então, quando nós nos colocamos numa questão de sermos percebidos, é necessário que a gente pese algumas das considerações desse texto. Sede santos, porque o Senhor, o vosso Deus, sou santo. E a expressão, eu sou o Senhor, vosso Deus. Quem é Senhor, Ele manda, comanda, diz como deve ser. Ele é soberano. E Ele nos mostra como as coisas devem ser feitas. E quem entende isso, sabe que tem que prestar contas. Pois nós temos um Senhor. Ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, se de fato não compreender isso. E Ele, de fato, é o dono. Então, antes de qualquer preocupação que eu tenha com relação aos outros, eu tenho que ter uma preocupação quanto ao meu dono, quanto ao meu Deus, quanto ao meu Senhor. Preciso entender realmente o que quer de mim. O povo que iria entrar na terra prometida deveria entender várias coisas do cotidiano, coisas do dia a dia. E nestas coisas nós podemos perceber a maneira de se relacionar com os pais, a maneira de se relacionar com a sua liderança, a maneira de se relacionar com a terra, a maneira de se relacionar com o outro, ou seja, os seus relacionamentos mais íntimos. Tudo isso fica nítido nesse texto. Para mim, esse texto ele está indo um pouco além do que algumas pessoas possam dizer. Ele tem um valor cultural. E para nós, no nosso momento aqui, o verso 28 é importante.
pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Queria chamar a atenção para a pergunta 138 do nosso catecismo maior. Quais são os deveres exigidos no sétimo mandamento? Os deveres exigidos no sétimo mandamento são castidade no corpo, mente, afeições, palavras e comportamento, e a preservação dela em nós mesmos e nos outros. Observe o que o catecismo está dizendo. Há uma preocupação com o corpo, há uma preocupação com a castidade no corpo. O que nós percebemos, meus irmãos, nessa parte desse texto, é que há uma preocupação com o corpo. Corte de cabelo, marcas desse corpo. Como esse corpo deve ser vivido ou experimentado? Meus irmãos, eu creio que a vigilância, né, que nós temos aqui na pergunta ou na resposta da pergunta, ela é muito necessária. Porque se tem uma coisa que é religiosa, e eu concordo com quem defende essa tese, é o corpo. O corpo é religioso. O corpo é religioso. Antes de sermos aqui um grande corpo, o nosso corpo já demonstra toda a nossa religiosidade. Nossa maneira de ser, de proceder, demonstra religiosidade. Então, seguindo um pouco além, eu queria que nós tratássemos da questão exegética, do corpo e adoração, do problema estético e de conclusões finais. E assim eu faço as minhas considerações sobre isso. Logo depois podemos conversar mais sobre o assunto. Dados exegéticos. Eu creio que nós temos aqui um grande desafio com esse texto. Enquanto isso, a minha consciência está cativa ao que eu estou entendendo a respeito desse texto. Em Levíticos 19 e 28, nós temos um trecho comumente usado para tratar da questão que lemos. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. A parte B, não fazer algum tipo de marca no corpo, que é chamada a atenção hoje para pastores dizer que pode fazer tatuagem e para pastores que dizem não se pode fazer tatuagem. A parte B, pastores aprovam e pastores não aprovam. Quero dizer desde já que eu não aprovo. Não aprovo tatuagem. Isso é terrível, porque antigamente, veja bem, eu dei uma palestra aqui em 2012 sobre tatuagens. Havia uma modinha, muita gente estava querendo fazer tatuagens. E eu dei uma palestra sobre isso, com essa mesma linha, e permaneço com essa mesma linha. Não teve ninguém que conseguiu me convencer que é possível trabalhar com uma outra linha no qual você possa fazer tatuagens tranquilamente no seu corpo, desde que não seja, segundo alguns pastores, religiosa. Ou seja, que não seja religiosa com relação à religião deste mundo. Mas se tiver uma informação cristã, se tiver um dado cristão, ótimo, pode fazer, não há problema. Salvo pela graça de Deus. Ok? Meus irmãos, pulando aqui, eu estou vendo, é o Santos? Não é o Santos, eu pensei que era do Santos. Né? Eu vi uma entrevista esses dias de um rapaz num bar em Santos, perto do clube do Santos, que ele tem um símbolo do Santos na testa. Assim, ele basicamente tatuou o Santos na testa. Então, quer dizer, é claro, o crente não faria isso. Colocaria uma imagem desse tipo, né, na testa. Mas o que eu quero ressaltar é que eu vejo que esse texto está indo além do que algumas pessoas dizem quando falam que isso é tão somente para questões religiosas. Um pouquinho mais. Na assertiva A, esse texto, a primeira frase do verso 28, o termo importante para o assunto é seret, ou sehet. Desculpa tratar o hebraico aqui, mas ele é importante. Que segundo o dicionário Strong significa incisão, ou golpe, ou talho. Foi traduzido por ferir, ou seja, é algo que realmente sangra, produz uma marca poderosa no corpo. Já na assertiva B, o termo hebraico eu vou ter que falar isso, K-A-K, né? K-A-K, né? Aparece uma única vez em todo o texto bíblico e também significa, segundo o dicionário Strong, incisão ou corte.
Ou seja, para ter uma tatuagem, para fazer qualquer marca no corpo, há de se fazer uma incisão ou algum tipo de corte. Na Septuaginta, o termo é marca. Olhando comparativamente, o que é a Septuaginta? É o Antigo Testamento no grego. O Antigo Testamento no grego. E o mesmo termo está na Septíima dele, traduzida por esticta ou sticta, provavelmente também mancha ou marca. Eu vou para uma outra Bíblia, a Vulgata, São Jerônimo. A Bíblia fala sobre essa tradução para o latim. De modo igual na Vulgata, essa antiga versão em latim, temos a expressão stigmata, que significa marca e sinal, dando amplo suporte para traduzir o termo por impressão, algum tipo de desenho aplicado na pele ou uma tatuagem. Quanto a isso, pastores que são contrários, como eu, e pastores que são favoráveis, como outros pastores, entendem que é isso mesmo, é isso que o texto está tratando. A Nive deixa isso mais claro ainda. Olha como a Nive traduz esse texto. Se você pegar a Nive, essa vai ser a expressão: não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. Então fica claro aí, né? Todos estão seguindo ali que essas marcas são tatuagens, ou seja, que são desenhos que explicitam uma vontade. Temos vários significados quando nós utilizamos essas marcas que são utilizadas. Vários significados, né? Caráter ritualístico. Sim, tem caráter ritualístico. É bom notar que na assertiva B parece estar vinculado a algum tipo de culto, louvor, referência ritualística, como que por sobre si, na pele, o nome de Deus a quem serve. E é isso que alguns pastores defendem, dizendo o seguinte: qual o grande problema da tatuagem lá no Antigo Testamento? Porque você colocava o nome de Baal e isso identificava que você era um adorador de Baal. Realmente temos isso. Isso realmente acontece. Mas também nós temos a ideia de propriedade de punição. Isso os pastores não estão falando. Falam a respeito de, olha, tem uma questão ritualística, uma questão cultica. Então, se você fizer uma outra marca que não tem essa propriedade ritualística e cultica, não tem problema nenhum. Mas o que eu percebo é que vai além. Porque quando a gente olha para essa questão de propriedade ou punição de marcar, né, geralmente os condenados, desertores ou escravos fujões, capturados com ferro em brasa, sem poder estar relacionado com esta ocorrência. Talvez isso explique a associação moderna de tatuagens com rebeldia, porque os escravos fugidos, eles recebiam essa marca, porque se ele resolvesse fugir de novo, estava lá a marca, como se fosse um animal. Nós estamos falando do tempo rude, era assim que as coisas funcionavam, infelizmente. Condenados, marginalizados, era isso que acontecia. Geralmente um soldado, um fujão, desertor, um gladiador, tinha o seu dono, daí possuíam marcas. É interessante que dentro da visão de soldados ou de gladiadores, sempre teve essa questão de identificação com marcas. Eu acho que isso explica porque talvez a gente tenha tantas marcas, geralmente ligadas a exército, né? Geralmente ligado aí a esportes, a gente vê tanto isso, né? A questão de escravo, também é possível que tal prática tenha relação com termos de posse, identificado visualmente na pele, marcar com o nome ou insígnia do senhor, dono do escravo, e também soldados, como ainda se faz comumente com o gado. Paulo usa uma expressão desse tipo, e isso nos chama bastante atenção, quando ele faz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O que ele está dizendo aqui? É que no seu corpo, ele trazia marcas, e essas marcas eram por causa de Cristo. Eu tenho a impressão de que se nós chegássemos hoje aqui e olhássemos para Paulo, se Paulo estivesse aqui conosco, nós teríamos alguma espécie assim de impacto ruim. Imagine alguém que foi apedrejado.
Imagine, olhar para o rosto de alguém que foi apedrejado. As costas de Paulo, ele foi fustigado com varas, açoites. Se a gente olhasse para as costas dele, por certo a gente perceberia claramente que ali tinha alguém que tinha marcas como de um escravo, como de alguém que estava numa situação de crime, e ele estava tão somente fazendo a vontade de Deus. Essas marcas ele carregava com ele. Posse prefigurada. Ou quando o profeta Isaías, no capítulo 44, verso 5, fala assim: outro ainda escreverá ou com a própria mão, eu sou o Senhor. Uma demonstração figurada do prazer do povo em pertencer a Deus, e eles estariam como escravos, ou seja, com posse, identificando alegremente com o Senhor. Era como se nós tivéssemos marcas. E nós estudamos Apocalipse recentemente e nós vimos isso. Apocalipse capítulo 13, verso de número 16: a todos seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a sua fronte. Isso aqui dispensa comentários. Significa que nós hoje precisamos ter essas marcas para dizer somos de Cristo? Algo na mão? Olha, ali está um cristão. Ali está um cristão. Ah, tem algo na testa. Ali está um cristão. O que isso está mostrando é que um crente, ele já carrega essa marca pela vida dele, a forma dele ser, a forma dele viver. Não é necessário nenhuma marca para demonstrar isso. Não temos aqui um limite quanto à marca, essa é a questão. Mas mesmo o termo grego usado por Paulo para descrever as marcas de Cristo, Gálatas 6,17, aparece na versão grega da Septuaginta, em Cantares 1,11, para traduzir do hebraico a ideia de incrustações, um enfeite, mostrando que o termo em si tem ligação direta com o visual, o símbolo marca, seja para castigo, deferência ou estética. O conceito que foi traduzido por marca, tatuagem, aí no acertivo B, não impõe nenhum limite de significado à prática de se marcar etimologicamente, é apenas isso: marca, símbolo, desenho. Então, a tese que a gente tem quanto a esse texto e a nossa exegese sobre esse texto, e eu estou chamando para briga aqui muita gente, é que não é tão somente ligada à questão de marcas religiosas, mas são marcas gerais. Poderia ser uma marca com um escravo, poderia ser a marca usada para uma espécie de enfeite religioso, poderia ser uma marca usada por uma coisa que a pessoa resolveu marcar, até uma ligação com mortos, poderia trazer uma espécie de memória quanto a alguém que se foi. E então é dentro desse quadro que a gente percebe que tem algo aqui muito mais amplo do que simplesmente dizer que seria uma marca religiosa. E essa é a briga que está tendo hoje. Só que tem muitos pastores que estão dizendo: não é marca religiosa, se é marca religiosa, você pode fazer qualquer outra marca desde que não seja religiosa. Então você vai escrever Jesus, você vai colocar cruz, você vai colocar graça, você vai colocar Calvino, você vai colocar Lutero, você vai colocar pastor, o seu pastor. Você vai colocar um monte de coisa para que você possa dizer: olha, é uma marca que está me identificando como crente, ou alguma coisa que eu gosto da natureza, por exemplo, uma borboleta, um pássaro, né? Alguma coisa que eu curto, quem curte de si, coloca um Homem-Aranha, não, de si não é Homem-Aranha, outra coisa, né? Marvel. Proibição de marcas. Ficando assim definido no verso 28, duas proibições: machucar-se indubitavelmente pelos mortos, nos diz aí o complemento verbal, e marcar-se ou machucar, incidir algo no corpo, pele, com o objetivo de produzir um desenho ou alteração corporal indistinto do natural para diversos fins. Então aqui vai um apelo pelo pastoral, pelo amor que eu tenho por vocês, pelo amor que eu tenho pelos meus jovens, pelas crianças que daqui a pouco estarão se contando isso. Um apelo: essa coisa não está resolvida. Não vá saindo por aí fazendo tatuagem à torta e direita como se você tivesse com a coisa toda definida, a não ser que você queira ser um rebelde. Não vá fazer isso.
Não vá. Nicodemos falou. O que eu vou fazer? Vou fazer. Cuidado. Eu peço em nome de Jesus, é um apelo pastoral, pelo amor que eu tenho por você. Não saia por aí dizendo, eu vi um pastor falando que é isso. Nicodemos pode ser Nicodemos, é um homem que a gente ama, tem feito muita coisa boa na nossa igreja. Mas olha, tem uma gama grande de pastores, eu me incluo nesse, dizendo que não. E pode ter uma gama grande de pastores dizendo que sim. Mas eu quero dizer uma coisa que está me causando muita suspeita daqueles que estão dizendo que sim. Os filhos já estão todos tatuados. Tem parentes tatuados. Então, esses pastores estão altamente comprometidos com o que eles já falaram. Eu estou preocupado com isso. Porque não pode ser somente tatuagem, daqui a pouco vai chegar no álcool. E alguém vai dizer, álcool? Não tem problema. Não tem problema nenhum álcool. Talvez daqui a pouco a gente tenha que falar sobre outras coisas. E olha, a tecnologia tem avançado bastante. Hoje já se fala de não ter mais barriga de aluguel. É de ter uma barriga realmente eletrônica para gerar crianças. Meus irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer daqui adiante. A maior empresa de táxi do mundo hoje não tem um táxi. A gente não sabe o que vai acontecer com a medicina daqui a alguns dias. E sabe qual é o grande problema? Chega alguém e diz, isso é bom. Quero dizer uma coisa, ouça o seu pastor. Veja o que ele está pensando. E se você não concorda com o que ele está pensando, então tenta definir isso na sua vida e perceber se isso é realmente coerente. Caráter geral da proibição. Não havendo uma identificação das razões desse procedimento na semana B, com relação a questões marcas, o caráter geral da proibição fica ressaltado. Lembrando que a separação da Bíblia em versos não faz parte dos originais, mitigando últimas dúvidas sobre a obrigatoriedade de um tema único no verso. Então, o que nós podemos entender? Que no verso 28 o tema é geral. Não crie marcas nenhuma no seu corpo. Não coloque marcas nenhuma no seu corpo. Não deixe marcas nenhuma no seu corpo. Essa seria a minha interpretação desse texto. E eu falo isso porque alguns vão dizer assim, esse texto está tratando de outras coisas, não está tratando de... Meus irmãos, olha o que esse texto está tratando, do relacionamento de pais com filhos. Isso aqui é para escolha? A maneira como nós vamos nos relacionar com os pais é uma escolha? Não, é um mandamento, eu devo amar, honrar. Meus irmãos, olha o que esse texto está tratando a respeito de pessoas que passam dificuldades. Aqueles que tinham propriedade não deveriam colher espigas das partes, ou seja, das extremidades, para aproveitar isso. Isso é um ideal normativo, não é um ideal opcional, é um ideal normativo. Para que havia isso? Para que não houvesse pobres no meio do povo de Deus, não houvesse fome no meio do povo de Deus. Esse texto, para mim, está falando coisas muito grandes. Isso me intriga muito, porque eu acho que algumas pessoas estão focando somente no verso 28. E tem coisas muito maiores aqui, coisas amplas. Por exemplo, um pai que poderia utilizar a filha para prostituição e ganhar dinheiro com isso. O texto está dizendo, nunca se faça isso. Eu falo, isso é uma opção? É normativo. Estou chamando a atenção aqui para princípios morais, comportamentais, morais. E eu estou achando que está ficando um pouco estranha a coisa, quando na minha compreensão me diz, olha, no seu corpo, nada disso deve acontecer. É o que eu estou falando do contexto. Já pulei aqui essa expressão que eu estou querendo colocar. Contexto. Né? Esse contexto nos prova que o texto está indo muito além. O que esse texto está dizendo? Vocês que são os meus filhos, vocês que são um povo resgatado, façam a diferença onde quer que estejam. Vivam diferente onde quer que estejam.
na sua maneira de se relacionar economicamente, na sua maneira de se relacionar com as pessoas mais íntimas de vocês, esposas e pais, na sua maneira de se relacionar com o próprio povo. Sejam totalmente diferentes dos egípcios. Sejam diferentes dos egípcios. Só. Depois a gente conversa um pouquinho, tá bom? Vou pedir aqui, porque senão não vai dar tempo. Tá bom? Então, nesse contexto mais próximo, os capítulos 17, os capítulos 17, 18, 20 e 21 de Levíticos, uma série de práticas comuns associadas a rituais ou costumes daquela época são diretamente proibidas pelo Senhor ao seu povo. Por quê? Porque esse povo deveria chegar na terra prometida diferente dos egípcios. Não adiantava esse povo chegar na terra prometida igual aos egípcios, cabelo igual, roupa igual, tatuagens igual, egoístas de forma igual, relacionando com os pais de forma igual aos egípcios. Não, eles deveriam chegar lá e mostrar: aqui está um povo diferente. Nós chamamos isso de vitrine de Deus. E para ser vitrine de Deus, tem que ser comportamental. Tem que ser comportamental. Não dá para ser vitrine de Deus se não for comportamental. Porque as pessoas têm que ver o seu exterior para que entendam o que está acontecendo no seu interior. Claramente, para demonstrar a diferença requerida de Israel frente às outras nações. Levíticos 18, verso 3. Assim era a circuncisão, as leis dietéticas, as relações sociais, comerciais do povo hebreu. E por que não estética desse povo? E por que não a estética? A estética também deveria ser visual, ou seja, claro, estética visual, ela deveria ser vista por todos. A diferenciação visual ou visível dos filhos de Deus é fato em toda a Bíblia. Outros exemplos podem ser vistos, né? Nós temos outros exemplos na Bíblia que a gente vai entender a respeito disso, até no Novo Testamento. A maneira de se comportar. Depois eu vou apresentar mais 2 textos, mas a maneira de se comportar. Correndo um pouquinho, qual é o problema que nós estamos enfrentando aqui? Secularização. Deus está dizendo ao povo: não sejam como as outras nações, como o mundo, seja diferente. Nosso cuidado não é para tomar a forma do mundo. Romanos 12, verso 2. É exatamente o que quer dizer ser santo ou povo de propriedade exclusiva de Deus. Óbvio, o contrário disso será inegavelmente pecado. Se eu não consigo mostrar para o mundo que eu sou propriedade de Deus, que é o meu Senhor, e olha como esse texto diz: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Parece programado, mas é isso que nós somos do Senhor. Então o que eu vou fazer da minha casa tem que ter essa prerrogativa. O que o Senhor quer? O que eu vou fazer do meu corpo tem essa prerrogativa. O que o Senhor quer? Quero trazer 3 argumentos para fechar essa parte exegética. Lei e graça. A continuidade entre o Velho e o Novo Testamento, a Bíblia toda a Bíblia, né, não existe essa separação entre lei e graça. O que foi dito e não foi formalmente abolido no Novo Testamento ainda tem seu valor. De algumas coisas ficaram apenas os princípios. Vivemos milhares de anos em culturas distintas. Seria irracional esperar que só o que está em termo escrito é o que vale ou cair. Terceiro, segundo ponto, o princípio regulador do culto. Isso é importante. Não invente, apenas obedeça. Esse é o princípio regulador do culto. Não invente, apenas obedeça. O culto ao Senhor é totalmente limitado em cada detalhe pelo que diz a palavra. Não há elemento último, tatuagem de louvor. Mas a missão do cristão é um culto, diria. Então, comece a repensar o modo como você vive. Acrescente a seriedade dos elementos prescritos para o culto ao seu dia a dia e não ao contrário. Faça da sua semana em casa, no trabalho, no trânsito, na escola, na roupa, no corte de cabelo, no linguajar, em qualquer outra coisa, tão somente o que ele disse para fazer. Leve para a sua vida a santidade de Deus, ao invés de levar o mundanismo para o mundo. Aqui entra uma questão. Reverendo, são os tatuados que estão fazendo a grande diferença em alcançar outros doidões da vida.
São os tatuados que têm demonstrado um bom exemplo na sociedade. São os tatuados que têm feito aí a diferença. Crentes tatuados que têm feito a diferença. Eu louvo a Deus pela vida desses crentes, posso dizer para vocês. Mas eu poderia dizer que eles poderiam continuar fazendo a mesma coisa sem a tatuagem. O que eu estou dizendo é que não é uma tatuagem que vai mudar. Realmente você pode ter uma tatuagem e ser um ótimo crente. Mas eu posso dizer para você também que você pode ser um ótimo crente sem a tatuagem. E você vai causar menos dificuldades com isso. Alguns vão dizer assim, esse também é tão pequeno, porque a gente deveria estar falando sobre ajudar os pobres, sobre cuidar do mundo, sobre cuidar de todas as coisas. Sim, é a nossa agenda. Não podemos abrir mão disso, evangelizar, abrir congregações, ir adiante com a palavra de Deus, pregar nas praças. Essa é a nossa agenda. Mas eu também tenho que falar que há uma distinção comportamental desses crentes que têm essa agenda. Tem que ter. Ponto 3. A opção pela simplicidade. De fato, nosso corpo, os eleitos e só dos eleitos, é templo do Espírito Santo. Eu não posso exigir isso de alguém que não seja cristão. Eu teria que exigir isso de alguém que realmente fosse cristão. Então, para aqueles que fazem catecúmenos e têm tatuagens, eu só diria para vocês, não façam mais tatuagem. Alguns dos nossos que fizeram catecumenato e tinham tatuagens resolveram tirar. E o que foi interessante foi que a gente não teve que ir lá dizer, tira a tatuagem. Não é necessário. A pessoa mesmo não deu isso. E ela foi e tirou a tatuagem. É dolorido demais, sofrido, mas tiraram. O que eu diria é que isso pertence a quem quer fazer uma distinção quanto a você e o que acontece no mundo. Por quê? É templo do Espírito Santo e deveríamos cuidar dele como quem cuida da casa de Deus. Agora aqui, olha o que eu tenho batido, tantas vezes falado para vocês a respeito disso. Eu espero que vocês se lembrem que eu tenho falado sobre isso. O templo do Espírito Santo significa que você deve cuidar muito bem dele. Não marcá-lo, não judiar dele colocando alargadores, piercings, coisas de todos os lados. Mulheres também, cuidado com os apetrechos que dizem, isso é bonito. Algumas coisas para fazer, esse troço da sobrancelha. Tome cuidado com essas coisas. Não, isso é bonito, deixa a gente melhor. Eu quero dizer para vocês que a gente tem que tomar todo cuidado com o nosso procedimento. E é isso que eu vejo nesse texto de Levíticos capítulo 19. Há de se tomar todo cuidado com o procedimento, porque algumas coisas que alguém diz, não tem nada não, vô. Isso não tem problema nenhum. Tome muito cuidado com isso. Falta para nós, muitas vezes, procurar os líderes e dizer, que tipo de coisa é isso? Como que a gente pensa isso? Olha o que diz essa informação. E, meus irmãos, isso não é nosso. Eu estou colhendo isso de várias informações, depois eu passo a bibliografia para vocês. Isso incluía uma boa alimentação, exercícios físicos, consultas regulares aos médicos, tomar os remédios, olha só isso, somente prescritos, bem como usá-los de modo adequado e honroso. Isso aqui é tudo que a gente está falando, inclusive tatuagem. A estética. E a estética? Bom, deixar o corpo mais bonito, na verdade, será mantê-lo o mais próximo do projeto original. Não do seu projeto, do seu projeto original, no dia do seu nascimento, mas naquele que foi lá no Éden, criado. Para isso a gente tem que ter boa sorte e tentar ser igual a Adão e Eva. Faça o que já é possível e pare de ficar dando voltas para justificar os modismos. Meus irmãos, por que alguém tatua algo daqui até aqui? É para ficar escondido? Numa camisa? Por que alguém tatua algo daqui até aqui? O que acontece no período entre saída do inverno e verão? As pessoas correm para as academias, as pessoas correm para esses lugares de tatuagem, por quê? Eu quero estar bem no verão. E o que é estar bem no verão? Eu quero chamar a atenção. Isso é ser percebido. Meus irmãos, um crente não tem problema nenhum em fazer academia. O grande problema é quando o crente idolatra o corpo na academia. Quando nós temos a preocupação de fazer academia para ficar bem, condicionados, fortes, para poder servir melhor a Deus, isso é honroso e glorifica a Deus. Agora o grande problema é quando nós vamos para a academia porque queremos ser como um ator tal, a atriz tal, e queremos demonstrar a nossa beleza física para que alguém chegue e diga, eu tenho inveja dele, eu
eu tenho inveja dela. Isso é uma coisa digna para todos nós aqui. Tome cuidado quando você cuida do cabelo e fica chateado porque ninguém olhou e notou. Porque talvez você esteja preocupado com o que os outros estejam pensando de você. E esse é um dos grandes erros iniciais do cristianismo. A gente começa a fazer coisas tendo como proposta os outros. Esse é um ponto que eu acho que seria muito interessante para nós. Mas eu vou agora para o segundo ponto. Corpo e adoração. Estão vendo muito o vídeo do reverendo Augusto Nicodemus, que para mim não dá margem para você falar sobre tatuagens. Ele deixa isso bem claro falando da nossa cultura. Ele joga com o termo cultura. Eu acho que se você ver o vídeo até o final, você vai perceber que ele diz, olha, se você está fazendo algo que vai atingir alguém, então não faça. Ele diz isso de maneira bem nítida. Ele fala isso de maneira bem nítida. Então o reverendo Nicodemus é um homem de Deus, ele está consciente de que o que ele está falando tem implicações. Então ele diz, se você está num lugar, pai, mãe, igreja, onde as pessoas percebem que aquilo é ruim, não precisa fazer. Por que você faria? Faria para quê? Você vai fazer para quê? Ah não, porque o Nicodemus na primeira parte disse que é verdadeiro. Mas o que ele falou na segunda parte? Deixa eu pegar aqui uma coisa importante. Assista então o vídeo do reverendo Jair de Almeida. Quem está gostando dos vídeos, então assista um vídeo do reverendo Jair de Almeida falando sobre tatuagem. Ele diz, falando sobre por que não podemos fazer tatuagem. Eu sigo algumas linhas do que ele estabeleceu aqui, mas quem estudou e quem fez aquele primeiro estudo comigo em 2012, sabe que é essa mesma linha que eu sigo. Há 30 anos seria impossível a gente perceber crentes falando de tatuagem. Há 30 anos atrás. Por que isso ficou tão forte agora? Existe uma indústria muito forte da tatuagem. Eu tive que orientar uma pessoa aqui na igreja que era um tatuador que estava ganhando muito dinheiro com tatuagem. Muito dinheiro. Dizer, olha, não concordo. Não acho isso ruim. Vamos refletir juntos? Não estou dizendo que você deva sair disso. Mas vamos refletir isso juntos. Ele saiu depois dessa reflexão. No campo estético, principalmente. Não há nada mais religioso do que o corpo. O corpo representa a religiosidade. Há uma idolatria no corpo e nas academias. O homem foi criado para ser templo. E quando o corpo adquire um status de algo que é almejado e visualizado, ou que precisa ser visualizado, nós temos um aspecto adorativo. Templos são colocados em lugares de destaque. Não sei se vocês percebem. Geralmente você não coloca o templo numa rua sem saída. Você não coloca o templo numa rua onde ninguém passa. A Igreja Católica sempre fez isso. Quando constrói um templo, é no pináculo, para que todo mundo possa ver. Isso é um princípio de adoração. Você precisa ver para adorar. Você precisa ver para sentir a adoração. Pergunta 71 do nosso catecismo. O que exige o sétimo mandamento? O sétimo mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e do nosso próximo, do coração, nas palavras e dos... Gente, não sou eu, é a minha igreja. Então, se você é membro dessa igreja, eu estou dizendo que isso não é o pastor do Eusébio. Igreja. Sim, o sétimo mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e da do nosso próximo, no coração, nas palavras e nos costumes. Alguém vai dizer, isso é comportamento, a igreja não tem que tratar de comportamento, a igreja tem que tratar de cuidar dos pobres. Sim, a igreja tem que tratar de cuidar dos pobres. Mas como a igreja se mostra? Ela se mostra nos costumes, ou seja, no seu comportamento. É assim que ela é identificada. E é claro, que esses que vivem isso têm que viver também o cristianismo. 138 a gente já falou. Por que resolveram marcar o corpo no passado? Por que essas pessoas resolveram marcar o corpo? Porque o corpo é a maior manifestação de religiosidade. Não começa lá no outro, começa com você. Sempre é assim. A maior forma de religiosidade. Uma criança, se você der uma caneta para ela, ela vai fazer riscos na mão, no braço, nos dedos. Então, olha só, eles tinham altares, eles tinham ídolos, mas era necessário uma expressão maior. E por que eles se expressavam dessa forma? E nós estamos falando aqui desses que o texto está questionando, os egípcios que não deveriam viver dessa forma, que viviam dessa forma, mas o povo judeu não deveria viver dessa forma. Por quê? Porque o corpo é uma das maiores formas de demonstrar religiosidade. O corpo é religioso.
nós temos uma sensação de sermos Deus e de cuidar do nosso templo. É uma espécie de autogerência desse templo que nós temos. O corpo passa a ser então a adorar. O corpo passa a ser um foco central. E, meus irmãos, a indústria que mais dá dinheiro, infelizmente, no mundo é a indústria pornográfica. Será que o que acontece nesses lugares é uma exposição clara do corpo? É isso que dá dinheiro. Pode perceber uma coisa: uma empresa vai vender um carro, quem coloca do lado? Uma moça com burca? Se só uma moça com burca vendendo um carro, o carro é lindo. Como que se vende cerveja no Brasil? Como que se vende sandálias no Brasil? O ser humano tem um corpo para ser templo. Depois da queda, o corpo passa a ser um templo vazio. É isso que acontece. Pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus transformam o seu corpo numa espécie de auto-idolatria. Ele mesmo é o Deus do corpo, e não Deus. É Ele Deus. O homem natural se coloca como Deus do seu templo. E não há templo antes da queda, e nem há templo na Nova Jerusalém. Sabe por quê? Nós não vamos precisar de um templo, porque adoramos a Deus com o nosso corpo, que é o templo. Percebam isso. Antes da queda não há templo. Depois da queda, o texto que usa, não há templo. Por quê? Nós estaremos com o próprio Deus e adoraremos Deus como? Com o corpo. Ressurreição do corpo. Não almas, mas corpo. Adorando a Deus. O crente diz pela graça: não sou mais o Deus de mim mesmo. Não sou mais o dono de mim mesmo. É o que diz esse texto. O que diz esse texto? Eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. O Espírito Santo é o Senhor da minha vida. O meu corpo é o seu templo. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O corpo é santo. O corpo é uma das maiores formas de expressão de Deus. Alguns ficam chateados quando a gente diz a igreja é importante, sim, mas não é tão importante quanto as pessoas que estão lá dentro da igreja. Porque essas pessoas são aquelas que são alcançadas e transformam os seus corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Templo e imagem é igual a adoração. Por ser um corpo religioso, é comum, não sendo crentes, usá-lo para adoração e nele registrar-se os seus objetos, ou os objetos dessa adoração pecaminosa. Nós vamos transformar o corpo realmente num lugar para registrar aquilo que tanto queremos. Alcançar pessoas. Se sentir realizado conosco mesmo. Por isso que quando alguma coisa é moda, a gente se preocupa. Eu fico imaginando como isso é tão superficial, né? Eu fico imaginando que daqui talvez a uns 20, 30 anos saia de moda não ser tatuado. E as pessoas que são tatuadas são vistas como antigas. Nossa, você viu aquela pessoa? Por certo, é do século XX. Olha só. Isso aí é da década de 20. Olha a tatuagem dela. E aí eu fico imaginando essas pessoas dizendo: nossa, agora nós temos que ter tratamentos para tirar as imagens, porque isso representa coisas antigas, representa a nossa idade. Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente os homens usavam sapatos que tinham uma espécie de salto desse tamanho, assim. Eu vi muitos desses quando eu era criança, né? As pessoas que tinham aquele cabelo Black Power, não era? Eu nem sabia disso, carrapeta. Eu fico imaginando que a gente vê essas fotos hoje e a pessoa fala: nossa, era assim que as pessoas vestiam antigamente?
Bom, talvez daqui a uns anos algumas pessoas vão ser, é assim que você vestia? É assim que você tinha o seu corpo antigamente? Problema estético. Problema estético, terceiro ponto. Uma figura é mais que uma figura. É uma experiência marcada, no caso da tatuagem, da carne, e de que forma? Pedagógica, catártica e metafisicamente. Esse é um outro problema que eu vejo que não está atingindo quem faz tatuagem e quem passa pela tatuagem, a questão estética. Isso é muito importante, a questão estética. Isso é muito importante. Porque qualquer figura representativa que você tenta fazer, estabelecer, você está criando uma série de linhas. Nunca uma tatuagem neutra, porque você está expondo algo que vai atingir essas três esferas: pedagógica, catártica e metafísica. Deixa eu tentar trabalhar um pouco de cada uma delas. Geralmente, alguns talvez nem sabem por que estão se tatuando. Ou algumas pessoas falam, eu vi uma coisa legal e resolvi tatuar. Aí eu vi uma coisa que me chamou a atenção, quero colocar. Não sabe da origem, não sabe do significado, não sabe do valor, não sabe o que isso está trazendo. Mas vamos dizer aqui para o nosso quadro. Se eu, pastor, aparecesse com uma tatuagem aqui, porque eu poderia colocar em outros lugares que vocês não veriam. Mas se eu aparecesse com uma tatuagem aqui, o que eu estou dizendo para todos vocês é mais do que simplesmente o símbolo que eu estou colocando aqui. Eu estou dizendo, olha, isso é legal. Isso é joia, então todos podem fazer isso. O filho poderia chegar para a mãe, esse pastor é mó da hora. O pastor é mó da hora, né? Bom, da hora. Porque tem um aspecto pedagógico. Um aspecto pedagógico. Por exemplo, se alguém coloca o nome da esposa aqui, ele está dizendo alguma coisa para todo mundo. Claro que talvez a pessoa não saiba, mas a pessoa vai ter que perguntar para ela e dizer que nome é esse. Aí você diz, o nome da minha esposa. E aí você vai criar o aspecto pedagógico. Catártico. Geralmente é como se você estivesse, catarse na psicologia, é como se você estivesse brindo, soltando todo. Uma pessoa morreu e você coloca uma marca. Isso é catártico. É como se você estivesse dizendo, olha, ela está indo. É como se você estivesse se livrando de uma tensão e colocando, olha, eu a perdi, mas ela continua aqui. Aqui. Continua aqui. Eu amo tanto a minha filha, o meu filho, que eu coloco o nome dele aqui. Metafisicamente, quando alguém está fazendo uma obra de arte, colocando alguma coisa em algum lugar, especificamente no corpo, essa pessoa está querendo transcender, ela está querendo ir além, ela está pensando em algo muito maior com relação àquilo. Geralmente, pessoas que fazem isso colocam símbolos. Geralmente são algumas tatuagens que têm símbolos, que remetem a alguma coisa, que apontam a alguma coisa. Quando a pessoa não é crente, é comum a gente ver, por exemplo, o yin yang, é comum a gente ver coisas do tipo pirâmides, coisas que transcendem, como se elas estivessem encontrando significado. No caso dos crentes, um cordeiro, uma cruz, algumas coisas desse tipo. Por que nós vamos dizer que isso não é interessante, não é bom, não é nada interessante para colocar no corpo? Porque quando eu tenho instrução da palavra de Deus, quando eu tenho orientação da palavra de Deus, a minha vida como um culto, porque isso que acontece, eu não sei se vocês percebem quando eu digo assim, saiamos para continuar o nosso culto lá fora. Você lembra quando eu falo isso? Porque a nossa vida é um culto, então todas essas coisas já estão registradas nesse culto, nesse templo, que é o meu corpo. Então, o meu modo de ser deveria ser diferente. A minha forma catártica não está na esperança de colocar coisas em mim, mas na esperança de ter um Deus que é real. E a forma metafísica não precisa de nenhum símbolo nesse caso. Porque não é uma marca em mim que vai me fazer um crente melhor. A gente tem que tomar cuidado com as questões metafísicas. E a cobiça é a maior forma de retratar isso.
Quais são os pecados proibidos nos 10º mandamento? Então, os pecados proibidos nos 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado, a inveja, a tristeza pelo bem do nosso próximo, o fundamento de todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertence. Então, eu perdi uma pessoa muito querida. Eu não posso ficar o resto da minha vida jogado, prostrado, porque eu perdi essa pessoa. Eu tenho que entender que Deus é soberano, Ele é o Senhor, Ele me deu essa pessoa pelo tempo que eu queria, pelo tempo que Ele queria, e eu fui beneficiado por esse tempo, e agora o que eu tenho que dizer? Obrigado, Senhor, e continuar a minha vida. Eu não posso continuar cobiçando essa pessoa, cobiçando coisas, dizendo, eu queria que ela estivesse aqui, não tem mais, você tem como trazer mais essa pessoa para você. E por mais que você a ame, você pode marcar todo o seu corpo, você não vai conseguir suprir algo que somente a confiança em saber que ela está no céu, sendo servo de Deus, que você vai revê-lo. Isso faria a gente suplantar todas as questões estéticas. Quero falar para vocês que tatuagens começam modernamente com os maores, mas os egípcios já faziam isso. Os egípcios eram especialistas em tatuagem, eles eram muito artísticos. Tanto que a gente tem reconhecimento disso, como a gente vê hoje nas pirâmides. Mas de onde veio esse princípio? Esse princípio veio de povos pagãos. É por isso que não pega bem no crente trabalhar essas informações. Porque nós temos todas as informações dentro da nossa estrutura cristã. Todas elas já estão comportadas dentro da nossa estrutura cristã. Então, como que o crente é reconhecido? O crente é reconhecido por não ter marcas, mas por viver que é verdadeiramente cristianismo. Quando atribuímos marcas, atribuímos valores. Toda marca no corpo define uma coisa em valor religioso. É isso mesmo, é valor religioso. Não, eu estou fazendo só para tirar uma onda. Eu estou fazendo somente para tirar uma data. Eu gostei. Não, tem um significado maior. Pesquise, você vai perceber que tem um significado maior que você está fazendo. É religioso, sim. E não podemos fazer imagens, pois Deus nos dá a sua imagem em nós. Pois nós somos a imagem. Então eu não preciso de nenhuma informação religiosa em mim. O meu corpo já é a imagem do próprio Deus. Não precisamos de nada naquilo que é a melhor expressão de adoração. A imagem de Deus está em nós. Nem posso colocar nada nesse templo que já é perfeito em termos de demonstração da verdade. A beleza que é o corpo humano. E quando é banhado pela ação do Espírito Santo, que beleza é essa? Fantástica, maravilhosa. Então isso já expressa o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu creio que é isso que o texto está querendo colocar para nós, para não ter nenhuma marca. Não somente marcas religiosas de outros deuses, mas não ter nenhuma marca, nenhuma sobre vós. Nenhuma marca sobre vós. E os que colocam temas religiosos, para mim cai no erro do primeiro e do segundo mandamento. Nós não precisamos de nenhuma marca para nós. Porque alguém poderia dizer, bom, já que não pode ser marca de outra religião, idólatra, eu posso colocar uma marca, como por exemplo solos. Vou colocar os solos nas costas. Solo. Eu posso colocar o corandeu, mão, braço. Eu acho que não. Eu acho que você não precisa de nada disso. O seu corpo, ele já testifica. Porque o Espírito Santo está em você e o que você faz já é totalmente nítido, que é templo do Espírito Santo. Então não precisa mais de nenhuma marca. Os que enfeitam o corpo, estou falando daqueles com aquela imagem, aquelas coisinhas e tal e mais. Bom, estão afetando aquele que é a imagem de semelhança de Deus. O corpo deve testificar disso. Eu não devo colocar nada no corpo que venha pensar na criação, por exemplo. Não é? Eu fico imaginando, você olha para uma pessoa, ele tem uma pantera, tem um cachorro, tem alguma coisa. Por que você faz isso? Aí eu falo pelo caráter religioso. Talvez uma experiência na infância. Eu amava muito um cachorrinho e eu queria preservar esse filho. Vou levá-lo para sempre comigo. Meu cachorrinho está aqui. Eu diria para você o seguinte: o seu cachorro é a criação de Deus. Deixa ele lá do lado dele, é a criação de Deus.
cabe a você entender seu corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Você não precisa colocar nada que venha referendar a criação. Você precisa de algo que venha colocar na sua maneira comportamental o que realmente faz uma diferença entre você e outras pessoas. Sal e luz da terra. E as pessoas que amamos? Elas são importantes, mas não mais importantes do que Deus. Elas devem ser vistas como dádivas de Deus e não como foco de destaque no templo de Deus. Então, qualquer coisa que você imprime no templo de Deus, você está passando uma mensagem para quem está vendo. Mas para você tem um caráter religioso. Mas para quem está vendo, está tendo uma mensagem. Nossa, essa pessoa amava muito a filha, amava muito o cachorrinho, amava muito tal coisa. Tá, está passando essa mensagem. Isso é nobre? Pode ser que seja nobre, porque alguns tatuam caveiras, alguns tatuam 666, alguns tatuam coisas do PCC, então, com certeza, isso todos nós aqui concordaríamos que seria exemplar. Mas se alguém coloca coisas tão bonitinhas, um cuti-cutizinho de um cachorrinho lá, bonitinho, fofinho, né? Até que a pessoa envelheça também, porque aquele negócio Mas o que acontece, né? As ênfases, as referências que a gente tem a respeito de tudo que está ao redor de nós é criação. Nós somos templo do Espírito Santo e a ênfase daquele que está em nós é o próprio Deus. Tá bom? Passou bem o tempo, eu acho que eu posso parar por aqui, eu não vou. Eu vou trabalhar só alguns versículos, só para a gente tentar entender o que eu estou falando. Pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, o Pedro está tomando a mesma impressão de Levíticos. Ele vai dizer o seguinte: pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso. Eu queria que você parasse para refletir sobre isso. Podem brigar comigo à vontade, mas ali está dizendo todo o vosso procedimento. A igreja tem que evangelizar, a igreja tem que fazer ação social, a igreja tem que atuar no mundo, a igreja tem que fazer a diferença, tem que ser sal e tem que ser luz. Mas o procedimento do crente tem que fazer distinção das pessoas do mundo. Eu posso atuar no meio de drogados, eu posso conversar com eles, eu posso tentar alcançá-los, mas eu não preciso me tornar alguém que tenha que... ele fala a mesma linguagem. Por que ele fala a mesma linguagem? Ele também fez tatuagens. Moços, vocês não precisam de piercings, de brincos para serem legais. Vocês não precisam colocar coisas em vários lugares da testa para dizer esse cara é maneiro. Você pode realmente ser quem você é. Mas alguém vai dizer lá naquele grupo, é todo mundo assim. Ah, você está sendo diferente? Ótimo, então você está entendendo todo o vosso procedimento. Ah, eu quero um cabelão até aqui, legal, da hora, igual um cantor de rock, que é muito da hora fazer assim, assim, assim. Nossa, demais! É da hora fazer isso. Eu quero dizer para você o seguinte: você pode ser um cara da hora, assim, tem que fazer essas coisas. Por que a gente tem que tentar tanto ser como os outros? O cabelo tem que ser como do cantor tal. Porque a nossa preocupação é idólatra muitas vezes. É de idolatria. Santidade em tudo. Crentes vivem mostrando isso pelas suas atitudes, mas isso não quer dizer que a parte externa também não deixe isso bem claro. Tá bom? E por fim, eu quero só pegar esses dois textos, que eu acredito que eles são muito didáticos para nós também. Não seja o ardor da esposa que é o exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido e incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha a preocupação. A questão não é com o vestuário, adereços e tantas outras coisas pelo aspecto externo, mas com o interior, incorruptível, aquele que agrada realmente a Deus. Na mesma linha, Paulo a Timóteo diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas.
Eu identifico nesse texto pessoas que são templos do Espírito Santo e que, por serem templos do Espírito Santo, são pessoas simples. Simplicidade. Eu acho que essa é uma das formas que vai sempre caracterizar um cristão. Simplicidade. Quando a gente faz a coisa toda complexa demais, tem algo errado. Simplicidade. E é assim que os cristãos eram definidos. Quanto tempo nós temos? Dorival, você vai falar. Sim. A orientação vem andando do aspecto econômico para o aspecto político. É isso. Mais alguém? Há uma base normativa no que está sendo falado. Algumas coisas que tem ali realmente caído. E essa parte não? Não, essa parte normativa com relação ao procedimento. Certo. Então, de todos esses versículos, o único princípio normativo que caiu foi o versículo 27. Por exemplo, quando diz que os homens não podem lavar as suas varas. Não, ali nessa parte já está entrando no aspecto normativo que nós chamamos de comportamental. Porque pelo estudo que nós temos, era algo muito sério isso. Quando havia esse corte, era para encaixar coisas, e não é corte meramente superficial do tipo tirar a barba, mas era cortes que prendiam coisas. Hoje a gente vê muito disso, né? Tem pessoas que andam um negócio maior. Questionando o princípio, no versículo 27, os homens não poderiam cortar essa base da barba, é isso mesmo? Não só isso, além disso, as têmporas, né? E essa questão daqui de baixo. Ainda permanece esse princípio. Hoje os homens podem fazer isso? Tá? Não, aí que eu estou falando, como você fazia isso que tinha uma ligação com a adoração a ela. Inclusive essa coisa que colocava aqui. Então não está sendo simplesmente com um detalhe de corte de cabelo, está falando muito mais. Está falando de uma série de coisas que representavam a adoração, e também junto a tudo isso havia essa questão uma espécie de peso do queixo. Mas é de onde está vindo tudo isso? Mas eu acho que a gente estou preocupado. Meus irmãos, se alguém quiser ir embora, pode ir embora. Já acabou o tempo do horário. Eu não quero prender ninguém aqui.